Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, vou comentar para vocês rapidamente aqui o mito do significado desta coleção aqui sobre o Jung. Gostei muito desta coleção, todo página amarela que brilha menos, um tamanho menor, que eu gosto, acho que facilita a leitura, bom espaçamento, fica bonito na estante também. Cada um dos livros, todos os outros aqui já tem resenha ou vai ter num futuro próximo. Acho que, se eu não me engano, estou gravando esse aqui hoje e vai faltar Os Sonhos e a Morte, são os dois que faltam. Os dois aqui também quero comentar inicialmente. O guia prático e a introdução, normalmente a introdução é muito interessante. Você lendo esses dois, vários que eu trabalhei nas resenhas, algumas das críticas que normalmente aparecem sobre o autor, né, sobre o Jung, já está aqui as informações, então você entende um pouco melhor, fica mais inserido na discussão. E os outros, como este aqui do significado, ok? Cada um, a parte de leitura continua ficando muito fácil a leitura, muito fácil de entender, mas aí já vai ficando, digamos assim, nichado. Cada livro é um tópico dos conteúdos do Jung. Então aqui o significado, tem tipos de personalidade, os sonhos, são basicamente... Então gostei muito da leitura, uma experiência muito interessante. A gente recebeu da Cultrix, então muito obrigado à editora, vocês estão sempre assistindo, por isso que o canal está recebendo livros. E depois a nossa introdução é esse, eu vou tentar apresentar aqui para vocês, então fica o convite, gostei muito da leitura, tem muito conteúdo. Eu acho que esse aqui vou tentar trazer o máximo de informação possíveis, que realmente eu fiz quase 2 páginas de anotação. Tem muitos exemplos, muitos conceitos, mesmo sendo um livro curto de 230 páginas, então eu vou tentar apresentar para vocês o máximo de informação possível para você colocar no seu cronograma de leituras. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, quando você usa o link, chega no site, compra livro, ou a partir dos links, chega no site, compra qualquer outros produtos. Você está ajudando o canal, tem o botão de membros, tem o botão de valeu. E também é muito importante para você e para o canal quando você participa dos comentários. Então, quando você ativa o sininho, aperta lá todas as notificações e participa dos comentários, é importante para eu aprender novas coisas, conversar com vocês, gostou, não gostou. É muito importante o seu incentivo também. E o YouTube vai entender que o vídeo é relevante, vai espalhar mais, também vai aumentar a chance de você receber os avisos. Então é muito importante essa participação aqui pra gente ir conversando. E se você andou por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então, iniciando aqui os comentários, então eu já fiz a introdução, né, apresentei a coleção, as informações, eu optei aqui em fazer essa resenha, talvez ler um pouco mais, fazer alguns comentários, qual que foi a minha estratégia? Eu fiz aqui o meu fichamento, certo, que eu sempre faço aqui, e aí eu volto ao fichamento, lendo todas as informações, vou marcando aqui quais seriam relevantes por vídeo para ver se dá o tamanho correto, ok? Então eu tentei selecionar um pouco sobre o método, como a proposta que a autora utilizou aqui para fazer o livro. Aqui também tem capítulos menores, então achei que foi interessante, foi mais fácil a leitura. Eu acho que também, agora não sei se foi o do Sonhos e a Morte ou Interpretação dos Sonhos, um outro deles aqui, ou vai ser só esse aqui, realmente falou em grande quantidade, o livro de Jó, que é um outro livro do Jung, que parece que também é um livro pequeno. Vamos ver se eu consigo fazer a leitura, porque ele faz uma análise da religião, ou só desse capítulo, então isso está inserido em várias outras discussões que toda essa coleção está traçando. Então o livro, ele fala sobre algumas coisas sobre a religião, né, o significado, os arquétipos, sombra, fala que, por exemplo, da alquimia, 85 e 86, a esse da alquimia, se você ler o de introdução, né, que é o azul e o laranja que eu comentei no começo do vídeo, a discussão que é a favor e contra, digamos assim, vai estar discutido ali. Por exemplo, tem na 95 a biografia do Jung, então sobre informações também está tratado lá. Sim, continuando aqui com os comentários iniciais, tem uma página que fala sobre o Kafka, ou não exatamente sobre ele, mas a discussão estaria inserida nessa ideia da parte teórica e dos livros desse outro autor. Eu acho que, eu não sei se eu fiz resenha, mas eu fiz algum comentário, alguma coisa, vou ver se eu coloco aqui no card na descrição. Temos na 236 a informação que está nessa página, não selecionei para comentar essa informação, mas só para falar que tem o livro que é o Abolição do Homem, do C.S. Lewis, que tem na nossa playlist do C.S. Lewis, né, card de descrição, que combinaria, eu vou falar outras coisas. Fala que muito importante a sombra e o self são conceitos, eu não vou definir e explicar todos eles, mas está aqui, eu fiz várias páginas com a marcação
de nível muito alto, seria o nível mais alto, da 143 até a 165. Como fala do significado da vida e fala muito com religião, me lembrou muito, eu fiz aqui em 3 páginas, sim, 3 páginas do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, ok? Que a gente tem a resenha, acho que conversa muito, ele também não sei se ele é psicólogo ou psiquiatra, mas ele estava lá, ele ficou preso no campo, eu não posso falar que campo que é, mas é o campo que várias pessoas ficaram presas na Segunda Guerra Mundial, o algoritmo não gosta da palavra, mas está a resenha ali, você vai assistir, é muito top, realmente, um livro 5 estrelas, você precisa ler, o Em Busca do Sentido, e foi comentado aqui várias vezes, certo? Então, vou fazer esse comentário que complementa. Temos talvez uma poesia, eu não sei se ele cita a poesia, mas eu não lembro se eu fiz a resenha. Se eu fizer a resenha, eu vou colocar aqui, mas a gente já tem leituras no canal que apareceu na playlist de leituras também, do T.S. Eliot, também na 186. Então, esses são os livros que complementam. Agora, focar aqui nas páginas que eu selecionei. Eu tentei agrupar aqui de maneira que fique o método, né, a introdução e alguns conceitos, e eu vou comentando para vocês o que tem dentro do livro para você ter essas discussões. Então, aqui na 13, eu fiz uma marcação que ela está dizendo assim: olha, eu tentei construir esse livro porque a minha experiência de leitura com Jung é muito transformadora, tem a maneira que ele tenta construir o entendimento da condição humana e conversa com a ideia da psicologia. Aí os outros 2 livros, né, o Introdução e o Guia, eu acho que complementam maior. Aqui também tem muita informação, mas assim, enriqueceu muito a leitura de todos os livros quando eu fiz primeiro, né, ou bem no início, os 2 de introdução. Aqui, por exemplo, Sonhos e a Morte, que eu vou trazer com mais detalhes na resenha deste aqui, que se eu não tivesse lido os 2 de introdução, a chance de eu não entender a proposta aqui desse livro, desse vermelho, seria muito grande. Então essa página 13 seria para essa discussão aqui, aí na 19 já vamos exatamente o tema, capítulo 1. Então, qual o sentido da vida? É uma pergunta tão antiga quanto a humanidade. E toda resposta é uma interpretação de um mundo carregado de enigmas. Nenhuma resposta definitiva pode responder completamente a pergunta. Muda conforme nosso conhecimento do mundo. Sentido e falta de sentido fazem parte da plenitude da vida. Justamente lá do Viktor Frankl também, né? A vida, a um só tempo, louca e importante, e quando não rimos de um aspecto e especulamos sobre o outro, ela se torna insípida e tudo se reduz a mais insignificante escala. Há então, igualmente, pouco sentido e pouco absurdo. Jung escreveu essas palavras aqui. Então, aí eu vou resgatar aqui a 221, isso eu já vi em vários livros, eu sempre comento na resenha, pensando mais... Não que fique errado, não que atrapalhou, mas pensando em forma didática, muitas vezes eu vejo que um capítulo é um fechamento que ele faz no final de cada capítulo, ou ele faz lá um fechamento no final. Se vários desses autores trouxessem no início, tudo bem, talvez iria mudar a maneira que a gente lê todos os capítulos, mas acho que ia ficar mais claro, então eu sempre fico na dúvida. Eu não sei se eu achei o último capítulo muito, muito top, importante e muito entendimento que eu já passei pela leitura de todo o livro, ou eu falo, poxa, se isso aqui tivesse no começo, talvez tivesse crescido mais a leitura. Eu sempre fico com essa dúvida e sempre comento. Então, parte disso também aconteceu aqui, por causa, por exemplo, deste parágrafo aqui da 221. O mito de significado de Jung trata da consciência. A tarefa metafísica do homem consiste na contínua ampliação da consciência em geral, e seu destino como indivíduo na criação da consciência individual. É a consciência que dá significado ao mundo. Sem a consciência reflexiva do homem, o mundo carece de uma gigantesca falta de sentido, pois o homem, pela nossa experiência, é o único capaz de perceber sentido. Entretanto, a ênfase de Jung na consciência nunca significou uma desvalorização do inconsciente. Nem ele sequer cogitou que esse pudesse ser subjugado. Uma substituição do inconsciente pela consciência é totalmente inconcebível. Aqui eu não sei, pelo que eu já, digamos assim, memorizei, interiorizei dos conceitos. Tem muita coisa que está acontecendo aqui, aí você usa o sonho e todas as técnicas diversas da psicologia, e aí tem coisas que são convergentes com o Freud, também tem alguns ali que eu consegui pegar emprestado, vamos ler e emprestar no canal também, enfim, e aí você tenta trazer a luz, mas lembrando, sempre é individual, cada um tem a sua velocidade, caracteriza, né, a pessoa como indivíduo ali, você tenta trazer para tentar dar um significado, seria isso de forma bem resumida. Muito bem. Então, continuando, uma substituição do inconsciente pela consciência é totalmente inconcebível. Se considerarmos que a esfera de ação dos dois não pode ser comparada e que a consciência só adquire seu poder criativo estando enraizada no inconsciente.
embora possam ser inteiramente inconscientes da existência deste. A autoavaliação de Jung, fazer da consciência, estava presente nele, em seu embrião desde o começo. Mas só no curso de décadas ele chegou a reconhecer seu papel predominante no destino humano. Muito bem, então acho que inicialmente seria isso. Então todos esses capítulos e os outros trechos que eu selecionei seria dessa ideia do significado, com muitos exemplos e itens do Jung. Os capítulos são curtos. Eu achei bom dessa coleção que me parece que tem muitos conceitos muito fáceis de explicar, porque às vezes você vai pegar um livro que é muito denso e você não consegue entender exatamente. Então eu senti que se eu estivesse estudando só isso, fosse o meu tema principal, iria me acelerar muito o processo de aprender os conceitos e poder citar em prova, alguma coisa, conseguir falar com as pessoas. E uma outra coisa que eu senti, eu comentei no outro aqui, no Interpretação dos Sonhos, que eu já senti bastante aqui, que realmente está faltando agora a parte prática. Se eu estivesse estudando, né, fosse a profissão, estivesse fazendo essa graduação, enfim, ou o curso, etc., a parte prática para complementar aqui, porque eu já fiz essa leitura e entendi algumas coisas a mais. Então, em parte, acontece isso também. Então, aqui é a conclusão que eu falei até agora, por exemplo, do Viktor Frankl, né? Na página 21. Jung relata que cerca de 1/3 dos meus pacientes não sofre de neurose clinicamente definível, mas sim da falta de sentido e de propósito em suas vidas. Beleza, é isso aí. Você lendo outro livro, que também é muito intenso, tá todo esse fechamento, eu marquei aqui, marcação máxima, né, de nível de importância nessa citação da 21. Vamos para outra citação agora. Muito bem, aqui na 26, justamente, até coloquei aqui uma, digamos assim, que fez um comentário que eu achei graça, então também coloco. Eu tenho um vídeo aqui na playlist de como estudar, que eu já, acho que eu tenho até 3 vídeos de como que eu grifo nos livros. Então, além da minha marcação falar da importância de funcionamento, né, de nível de importância assim, de citar teórico de cada parágrafo, eu também tenho algumas anotações que eu faço para eu lembrar o sentimento que eu tive na leitura do parágrafo. Isso ajuda eu a lembrar e também guardar os conteúdos. Então aqui na 26, justamente o que eu comentei até agora do inconsciente, então estamos aqui. O maravilhoso do inconsciente é que ele é realmente inconsciente. Justamente aqui é a graça que eu anotei aqui. Disse Jung certa vez: o conceito de inconsciente não postula nada, apenas designa o meu desconhecimento. Aí o próximo parágrafo. O inconsciente coletivo não é acessível à observação direta, mas pode ser investigado de modo indireto através da observação dos conteúdos compreensíveis e conscientes, que oferece oportunidade para inferências quanto à sua natureza e estrutura. Esse método também foi adotado por Freud, que partindo dos sintomas de histeria, dos sonhos, atos falhos, gracejos, etc., penetrou no ocultamento do essencial. Beleza? Então Freud, já citei os outros 2 livros que falam de biografia, estou lendo Freud também para a gente trazer no canal, e aí eu posso sempre crescendo mais, né, os comentários. Inferiu o inconsciente com a esfera psíquica desconhecida, oculta. Da mesma forma, para Jung, a existência de uma psique inconsciente é tão plausível, poderemos dizer, quanto a de um planeta até agora não descoberto, cuja presença se deduz pelos desvios de órbita planetária conhecida. Ah, sim, a gravidade, todas as coisas, beleza, né? Por inferência. Eu sei que ele está lá, não consegui tirar a foto ainda. Infelizmente, né, falta-nos o auxílio de um telescópio que nos certifique da sua existência. O inconsciente é uma hipótese. Beleza, então acho que aqui muito conteúdo para ser discutido, mas muito importante aí. Cada capítulo vai trabalhando, vai tendo uma crescente, como eu falei, os capítulos são um pouco mais curtos, bem rápidos, bem interessantes. Então aqui na página 34, acho que eu vou ler esse parágrafo aqui da 34 sobre o arquétipo, que é justamente psicologia arquetípica. A gente já tem a resenha. Este aqui deu muitas visualizações, foi muito interessante, que tanto que eu vou falar com a editora, eu também me organizei para ver se eu faço, colocar aqui no cronograma um estudo para trazer mais conteúdos, focando neste aqui, porque o pessoal gostou muito. Fica o convite para você olhar ali a resenha também. Esse aqui não tem tanto conteúdo quanto esses outros, né? Não tem assim tanto mastigado as informações para eu comentar como estou escolhendo aqui, porque ele está trazendo mais um panorama geral, um estudo. E ele cita um mapeamento, cita muitos autores que complementam essa discussão. Então por isso também que eu fiz a resenha, consegui apresentar, mas ficou algumas lacunas que eu consegui organizar ali, ver se eu coloco no meu cronograma para trazer para vocês. Mas acho que valeu muito a pena a leitura, o pessoal gostou. E aqui a citação da 34. Caracterizando o arquétipo como instinto ou padrão de comportamento, foi registrado apenas um lado do modelo, ou seja, o seu aspecto biológico. O seu polo oposto é caracterizado com igual justificativa como elemento próprio do espírito.
Como vimos, o arquétipo age como uma espécie de conhecimento inconsciente. Além disso, representam um modelo espiritual no sentido platônico. A sua espiritualidade é mais nitidamente evidente na experiência imediata de suas manifestações, uma experiência de fundamental importância. Beleza, então aqui do platônico está escrito nos outros dois, aqui ele trabalha também, mas eu teria que resgatar. Isso aqui já temos com a coleção, já está discutido, conseguimos defender e organizar. O inconsciente também temos, o arquétipo também, ok. Então muito importante, esse aqui é uma conclusão, um fechamento, falar, ó, é isso que Jung concordou e funciona com essa leitura desses todos aqui, como temos 7 livros, ok? Conversei com a editora ali na Bienal, se não me engano essa coleção toda vão ser 15, então provavelmente esperamos conseguir resenhar todos aqui para vocês. Então essa parte aqui, conclusão, muito top, importante, e conseguimos defender com as leituras que a gente já fez. Muito bem, né? Defender e entender. Vamos para as próximas informações aqui. Muito bem, então seria que funciona aqui fazer o fichamento, e o próximo justamente a definição de inconsciente na 65. O inconsciente é uma esfera oculta e transcendental do ser. É uma realidade que não dá para perceber. É por isso que não podemos perceber diretamente seus efeitos e seu poder. Então, citação da 69. O homem não pode observar nem Deus, nem a natureza, nem o inconsciente em si mesmos. Estamos plenamente conscientes de não termos mais conhecimento dos vários estados e processos do inconsciente, como tais do que o físico, dos processos subjacentes aos fenômenos físicos. Ok, tranquilo. Ah, tá até aqui. Até lembrei. A gente também recebeu da editora aqui, né? A lógica da pesquisa científica, eu acho que parte do que discute aqui, de uma maneira um pouco filosófica, está aqui também. Vou colocar no card na descrição, você pode acompanhar, pode ampliar para essa direção. Fenômenos físicos. Não, eu falei o nome do livro? Sim, A Lógica da Pesquisa Científica do Karl Popper, beleza? E continuando aqui a leitura, fenômenos físicos. Aquilo que está além do mundo fenomenal, não podemos absolutamente imaginar. A única coisa que temos conhecimento imediato é a imagem psíquica refletida na consciência. Na medida em que o mundo não assume a forma de uma imagem psíquica, ele é virtualmente inexistente. Perfeito, eu acho que encaixa certo aqui. Eu estou tentando trazer numa sequência aqui para o vídeo. Claro que com a leitura ficou muito mais claro. E eu gostei da leitura. Eu gosto de ler livros teóricos, como vocês sabem, né, que acompanham aqui o canal. Então, na questão de diversão, de velocidade, já que eu vou ler um livro teórico, essa coleção eu achei todos muito rápidos de ler, muito divertido. O próximo aqui, deixa eu ver. Muito bem, a 92 eu não vou ler, que já vai ficar muito grande a discussão, mas está falando assim, olha, religião existe, ela é importante, e dá para analisar do jeito de religião, dá para analisar com o meu jeito, com as minhas itens teóricos do Jung, sem atrapalhar da religião, como outro cientista, um monte de cientista é religioso. Então aqui, uma página muito top, máxima marcação, que falando dessa ideia da religião, para deixar um pouco mais rápido aqui. Aí na 96, tá falando sobre a imaginação, acabei de publicar antes essa resenha, que eu fiz a resenha de outros livros, e aproveitei para falar aqui do Fantastes e A Chave Dourada, e já comecei a falar do papel da imaginação, aproveitando a leitura dos 3 livros, vou colocar aqui, não sei se vai caber tudo no card, mas todos estão na descrição para você olhar na velocidade que você quiser. Então essa ideia da imaginação, como ela é para o indivíduo, para a sociedade, para a cultura, já fiz várias leituras, estou acumulando esse material, já tem várias resenhas, correto? E mais à frente vou conseguir trazer uma aula, vou ver se eu escrevo um artigo também, aí escrevendo o artigo fica mais fácil fazer uma versão para o vídeo aqui. Mas, por exemplo, na 96 está escrito aqui que é os mitos, porque os mitos ou informações lá do passado são arquétipos que lá no passado fez, então está no inconsciente coletivo e você acaba repetindo ou interferindo assim, de forma bem sucinta. Quando você lê toda a coleção, você fala, ok, há uma sequência teórica que esse negócio, toda essa teoria, fica mais palpável. Falar, ok, entendi o que você quer alcançar, as vantagens e desvantagens e as dificuldades de você mostrar ou evidenciar isso, ok? Ficou mais claro. E eu tenho a impressão também que as pessoas não fazem toda essa leitura. Então, quando elas veem uma palestra, alguma coisa, e eu acho que até a própria pessoa que faz a palestra talvez não leu a ideia e fica um pouco diferente do que o Jung disse, certo? Na minha visão, porque justamente o Jung disse, e você usando os 2 últimos aqui, né, os 2 primeiros, né, a introdução e a psicologia e o guia prático, que se você vai citar um monte de coisas de história ou de mitos, você tem que ler sobre eles e ler uns teóricos sobre eles para você entender todos, você ter os subsídios
de itens simbólicos para você conseguir aplicar, analisar um sonho, por exemplo, ou outras coisas, né? Essa ideia de repertório, tanto da área dele, como do Freud, da psicologia, mas toda essa área, esse complemento aí, certo? Então eu fico um pouco na dúvida que a pessoa que não entendeu ou entendeu ou não concorda, enfim, acho que ficou claro, né? Falta leitura para a pessoa criticar exatamente o que ele disse. Então algumas pessoas que eu já vi comentários quando eu tô fazendo essa série, o jeito que ela comentou, eu entendi porque ela entendeu a crítica, só que eu acho que talvez ela não leu ou não sacou a ideia, porque não falou assim, é esse ponto que eu não concordei, mas a ideia no geral. Enfim, espero que tenha ficado claro no sentido que, se você ler tudo com atenção, você vai poder defender com mais qualidade e vai poder contestar exatamente o que é cada série. Mas claro, tem algumas ou desvantagens ou lacunas, porque querendo ou não é uma coisa de ser humano, né? Psicologia não é matemática, é a área de humanas, você não tem certeza de tudo que nem 2 mais 2 é igual a 4. Então tudo isso está acontecendo aqui. Então 96, né, sobre mito e imaginação, que tem mais vídeos aqui no canal. Nos mitos, o herói é aquele que vence o dragão, não é devorado por ele, e não obstante, ambos têm que lidar com o mesmo dragão. Não há, além disso, herói algum que jamais tenha encontrado o dragão, ou que, se viu alguma vez, tenha dito depois de não ter visto nada. Deste mesmo modo, só quem correu o risco de lutar com o dragão e não foi derrotado por ele, conquista o tesouro, a riqueza difícil de alcançar. Exatamente. Então aqui, da imaginação que a pessoa vai, ela aprendeu alguma coisa e voltou e trouxe. Ok, uma aprendizagem. Beleza. É mais ou menos isso. Tem muito mais coisa aqui, mas consegui trazer toda essa parte de metodologia e da imaginação, os dois tópicos. Sim, vou fazer a leitura da 129, que eu acho que fica escrito aqui o que eu tentei apresentar aqui para vocês, que eu acabei de apresentar. Ambas direções correspondem a situações arquetípicas básicas em todos os níveis de cultura. Razão porque aparecem com variantes que se repetem constantemente no simbolismo dos mitos e dos contos de fada. Algumas vezes é função do herói vencer um animal ou um dragão, símbolo do instinto, para ganhar o tesouro, símbolo do self. E às vezes a sua tarefa é proteger e alimentar o animal com o risco da própria vida, depois do que ele o ajudará na sua busca do tesouro. Beleza, faz um fechamento aqui. Espero que tenha ficado o mais claro possível, como sempre. Sempre o convite para você participar dos comentários aí, e aí eu posso tentar discutir mais informações do livro, ou você pode complementar a minha explicação. E eu vou resgatando. Teve um que até mudou a minha visão, que eu lembro que falou, nossa, bem interessante. Agora eu não lembro todos, uns 2 ou 3, mas o último que eu lembro que aconteceu foi do Madame Bovary, que eu fiz a resenha, apresentei, aí alguém fez um comentário, provavelmente uma escrita, falou, olha, eu quando eu li pensei isso, eu falei, nossa, bem incrível. Eu deixei salvo nas minhas várias anotações ali, para refletir num outro momento quando resgatar essa obra aqui. Então, na 118 tem outro de imaginação, mas eu acho que eu já comentei. Deixa eu ver aqui. E na 122 tá falando sobre agora o self, e com isso, self, individuação, e está ligando com o que eu já apresentei do Viktor Frankl, do Em Busca de Sentido. Eu sou eu e as minhas circunstâncias em volta, que é a frase do Ortega y Gasset, quer dizer o quê? O meio vai te influenciar, mas eu não sei em qual intensidade, eu preciso ler. Nós temos o Ortega y Gasset, Rebelião das Massas, mas uma das minhas favoritas, gostei muito do resultado do Rebelião das Massas, mas tem mais livros teóricos sobre ele e dele, que eu ainda não li, mas Rebelião das Massas é um dos principais, também fica o convite para você assistir, então fala sobre isso na 122, só que eu acho que eu vou ficar, ou vou me repetir na 122 e 125, ou vou ampliar, só vai ficar muito longo. Aqui, exatamente. Então, na 125 dá pra gente fazer esse fechamento que é só uma frase. O homem pode viver as coisas mais surpreendentes, se elas tiverem sentido para ele. Mas a dificuldade é criar esse sentido. Nossa, exatamente. Muito top essa frase aqui. Eu acho que eu já comentei tudo desse tópico. Eu acho que estou próximo ao final. Essa outra, virei a folha aqui, sobre a sombra, mais conceito eu já apresentei no início do vídeo, no início da resenha. Eu acho que dá pra gente apresentar aqui as 2 páginas finais. Então aqui pra gente fechar o 206, 207 e também 221, 222. São as citações finais. Vamos lá. Jung acrescentou uma nova dimensão ao ponto de vista unitário do mundo, que até hoje está sendo encarado como necessário. Ele deu um passo à frente da pesquisa moderna, embora esta reconheça corpo e alma ou matéria e espírito como aspectos da mesma realidade,
ele considerou ser indispensável no quadro total o elemento religioso. Então, esse elemento religioso está nos dois livros de introdução que eu já comentei, o livro de Jó parece que é muito, e está espalhado aqui nessa coleção. Todos eles, ou quase todos, têm essa parte de como ele tratou a religião. Então é muito interessante, como eu falei, com a leitura fica bem claro o que ele quer usar para ser vantagem para a ideia de psicologia e fica claro as desvantagens que ele não está alcançando. Para mim ficou muito claro, né? O que o pessoal criticou a favor e contra, não há muita novidade aqui. Mas enfim, vamos lá. As ciências naturais e espirituais foram confrontadas com a realidade de um substrato irrepresentável, um abismo de mistério, que exerce uma influência formadora sobre os acontecimentos do mundo e os processos da vida, assim como sobre as criações do espírito humano. Compreendeu também que todas as afirmações, revelações e dogmas religiosos tinham que ser compreendidos como padrões ordenados daquele substrato paradoxal e limitado que chamou inconsciente coletivo. Por consequente, eles não podem ser pesquisados, interpretados, explicados e compreendidos, e como tudo mais que o substrato produz, fazem parte da realidade unitária do mundo empírico. Aqui, só um outro comentário também. Esse inconsciente coletivo, o que ele está traçando, e o que eu vi de outras palestras das pessoas, ele não está resgatando, o que eu li até agora não resgatou, toda aquela teoria por exemplo, da Igreja Católica, do Santo Agostinho, Tomás de Aquino, que é uma outra coisa, que é o funcionamento do porquê o catolicismo seria o mais correto, ou várias outras coisas, que está caminhando quase em paralelo àquela explicação lá, certo? Ele não resgatou as duas. Então, um outro bloco de conhecimento muito extenso, que eu acho que ele está conversando ao lado aqui, poderia trabalhar em conjunto, algumas coisas nesse sentido. Mas eu não vou conseguir, enfim, que daria viria um curso que eu teria que citar, coisas que eu fiz um mapeamento, né, inicial, mas não li tudo. Mas continuando aqui. Para Jung, era uma profunda importância que essa incorporação dos conteúdos religiosos deixasse ainda inviolado o segredo real das religiões, a sua origem metafísica. Ok, acho que é isso, lembrei, e esse parágrafo fala o que eu acabei de comentar aqui. O fato de Jung ter transposto desse modo o abismo entre ciência e religião, de ter criado uma base para a imagem de um mundo unitário de que as verdades religiosas, até então excluídas como objeto de fé, constitui parte integrante, pode ser muito bem considerada a contribuição mais importante do que ele fez para a história do espírito. Beleza? E aí vamos lá para as outras duas, vamos ver se vai ficar no vídeo ou não. Vamos ver aqui as outras duas. Aqui a da 21, já li no começo do vídeo, e aqui 222. Seus pensamentos básicos sobre o mito da consciência e o significado podem ser encontrados em suas memórias. Isso não é acaso, porque ele não considerou o livro uma obra científica, e a resposta da questão do significado não é uma resposta científica. Tá. Então aqui, por que ele disse isso? Porque, pelo que eu vi na outra biografia, ele foi descobrindo conceitos, ele estava lá no hospital, coisas muito práticas, com muitos pacientes. Então ele foi escrevendo, aí ele voltava pouco para, digamos assim, amarrar e deixar muito certinho. Olha, decore isso, esse é o conceito, aplica assim, funciona assim. Ele deixou meio que indícios, sinais. Teve coisas que ele fez, bem fechado, teve coisas que ele não fez. E aí, vantagem e desvantagem da obra. Vários autores acontece isso também, né? Toda resposta é uma interpretação, uma conjectura humana, uma confissão ou uma crença. Ela é criada pela consciência e sua formulação de um mito. Beleza, acho que é isso. Consegui cumprir aqui o que eu organizei. Deve ter ficado no tamanho bom do vídeo, espero que sim. Apresentei os conceitos, a informação, toda a edição, né, essa coleção, o livro. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando que sempre tem os links de compra aqui na descrição, os contatos, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.